Então nós vamos estar lendo agora João 6 e de vez em quando a gente vai dar uma parada e fazer algum comentário, tá? Não um comentário muito grande. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. E uma enorme multidão, muitos deles eram peregrinos a caminho de Jerusalém para a comemoração anual da Páscoa. O estavam seguindo todos os lugares onde ele ia para verem a cura dos doentes. Portanto, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus seguidores em volta. Logo viu uma grande multidão de pessoas que subiam ao monte procurando por ele. Voltando-se para Felipe, perguntou: Felipe, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava experimentando Felipe, porque já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: seria preciso uma fortuna só para começar. Então André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que adianta isso para toda essa multidão? Digam que todo mundo se sente, ordenou Jesus. E todos eles, só com os homens, eram aproximadamente 5.000, sentaram-se no chão gramado da montanha. E assim Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e os entregou ao povo. Depois disso fez o mesmo com os peixes e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Agora juntem as sobras, disse Jesus aos seus seguidores, para que não se perca nada. E encheram-se 12 cestos com as sobras. Quando o povo percebeu que grande milagre havia acontecido, exclamou: não há dúvidas, este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer ele fosse rei deles, e por isso subiu sozinho ainda mais alto nas montanhas. Ao anoitecer, os seguidores deles desceram à praia para esperar que Jesus viesse. Mas como ficou escuro e Jesus ainda não tinha voltado, entraram no barco e atravessaram o lado em direção a Cafarnaum. Logo uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam. O mar ficou muito agitado. Eles estavam a uns 5 ou 6 quilômetros da margem, quando de repente viram Jesus andando na direção do barco, ficaram apavorados. Porém ele disse: sou eu, não tenham medo. Então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e imediatamente estavam onde queriam chegar. No dia seguinte de manhã, lá do outro lado, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e os seus seguidores tinham chegado juntos, e que os seus seguidores haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Estavam por ali diversos barquinhos de Tiberíades, de modo que o povo, quando viu que Jesus não estava lá, nem seus seguidores, entrou nos barquinhos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Quando chegaram e se encontraram com ele, disseram: mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: o fato é que vocês querem estar comigo, porque eu lhes dei de comer, e não que creem em mim. Mas vocês não devem estar preocupados assim com todas as coisas que acabam como comida. Não gastem suas forças buscando a vida eterna. Não, gastem suas forças buscando a vida eterna, que eu, o Messias, posso dar-lhes. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com essa finalidade. Então eu queria fazer um comentário nesse 27. Jesus está falando para mim e para você. Não fiquem preocupados, não gastem sua energia, sua força, o seu tempo, muito com essas coisas que perecem, como comida, como roupa, como bens, né? Pelo contrário, gastem suas forças buscando a vida eterna, gastem suas forças buscando principalmente as coisas espirituais. Não é que as coisas, nós não devemos assim ter as coisas nessa terra. Deus sabe a necessidade que nós temos, mas o que adianta o homem ficar preocupado? Né? Ficar preocupado, nós não somos capazes de acrescentar nem um minuto na nossa vida, mas o próprio Jesus nos dá um direcionamento, que não é para nós ficarmos preocupados com essas coisas materiais como comida. Mas antes de ficar preocupado assim, a gente deve gastar as nossas forças
buscando a vida eterna que Deus pode nos dar. Então, vamos continuar lendo o 28. Eles responderam: que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus disse: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam em mim, que Ele enviou. Eles responderam: o Senhor deve nos mostrar mais milagres, se quiser que nós creiamos que o Senhor é Messias. Queremos pão de graça todos os dias, como os nossos pais tiveram enquanto andavam no deserto. Como dizem as Escrituras, Moisés deu ao povo o pão do céu. Jesus disse: não foi Moisés que deu o pão para eles. Foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu. O pão verdadeiro é uma pessoa, aquele que Deus enviou do céu. Ele é quem dá a vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Ninguém que venha a mim terá fome outra vez. Aqueles que creem em mim nunca terão sede. Mas a dificuldade é conforme eu disse antes, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Mas alguns virão a mim, aqueles que o meu Pai me deu, e nunca rejeitarei os que vierem. Então veja bem, aqui Jesus nos dá vários, vou fazer um comentário agora também, não estou mais lendo, né, só fazendo um comentário, que Jesus ele fala grandes verdades aqui. Né? Uma delas ele fala assim, que ele sempre fala isso na Bíblia, ó, que vocês não creem em mim, né? Que vocês têm que crer em mim, né? Então a realidade é que muitas daquelas pessoas, mesmo vendo os milagres, não criam em Jesus, não criam que ele era enviado por Deus. E muitas vezes a gente, em algum momento do dia, a gente passa a não crer que Jesus é enviado de Deus. E não conseguimos visualizar ele na nossa vida naqueles momentos. E Jesus falou assim, ó, eu sou o pão da vida. Ninguém que vinha a mim terá fome outra vez. O que é pão? Pão é aquele alimento mais essencial para o ser humano. Pão aqui representa o alimento diário. Jesus é o alimento diário nas nossas vidas. Que todo dia nós temos que se alimentar de Jesus. Ele é a água que quem bebe nunca mais terá sede. E essa água é a presença dele que nós temos que beber para nós podermos saciar a nossa sede. Né? Ele falou assim, mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca rejeitarei os que vierem. Quando nós vamos até Jesus, primeiro, nós só vamos até Jesus se Deus nos entregar a Jesus, se Deus abrir as portas para nós. E quando nós vamos até Jesus, Ele não nos rejeita. Vamos lá para o 38 agora. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para fazer o meu próprio caminho. Olha, um grande ensinamento para a gente nesse 38. Que eu e você possamos sempre fazer a vontade de Deus, né? E não fazer a nossa própria vontade. Foi isso que Jesus falou. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir o meu próprio caminho. Jesus nunca seguiu o caminho dele. E nós, quando nós seguimos o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, a maioria das vezes nós se estrepamos. Continuando agora no 39. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca de todos que Ele me deu, mas que levante todos para a vida eterna no último dia. Pois a vontade do Pai é que todo aquele que veja o Filho dele e creia nele tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque dizia ser o pão do céu. Que? Exclamaram eles. Ora, ele é apenas Jesus, o filho de José. Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Que é isso que ele está dizendo que desceu do céu? Mas Jesus respondeu, não murmurem entre vocês porque eu disse isso. Pois ninguém pode vir a mim, a não ser se o Pai que me enviou traga a pessoa a mim. E no último dia eu vou ressuscitar todos os que creram. Como está escrito nas Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendam dele a verdade, serão atraídos a mim. Não que qualquer um veja realmente o Pai, pois só eu o vi. Eu digo isto a vocês sinceramente, todo aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Um comentário, olha que versículo maravilhoso.
Vou repetir o 47. E digo isto a vocês, sinceramente, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você tem a vida eterna. Você crê realmente? Essa aqui é a questão. Eu e você cremos realmente? Se cremos, tenhamos paz porque temos a vida eterna. Continuando aí, o 48. Sim, eu sou o pão da vida. Não há vida eterna, não há vida verdadeira naquele pão dos céus que os pais de vocês comeram no deserto, pois todos morreram. Mas existe uma coisa chamada pão do céu, que dá a vida eterna a todo aquele que o comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como poderia este homem nos dar a carne para comer? Perguntaram. 53 agora. Então Jesus disse outra vez, com toda sinceridade, eu afirmo, se vocês não comerem a carne do Messias e não beberem o seu sangue, não poderão ter a vida eterna. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentarem de mim viverão por minha causa. Então, olha esse 27, o finalzinho. Aqueles que alimentam de mim viverão por minha causa. Então, assim como Jesus vivia nessa terra pelo poder de Deus, ele veio nessa terra pelo poder de Deus. Ele fazia os milagres pelo poder de Deus. Tudo acontecia pelo poder de Deus. E esse é o desejo de Jesus para mim e para você. Que nós vivamos, que nós caminhamos, que nós andemos nessa terra pelo poder de Deus, vivendo pela causa de Jesus. Se fazemos isso, seremos as pessoas mais felizes e abençoadas dessa terra. Vamos lá para o 58 agora. Eu sou o verdadeiro pão do céu, e todo aquele que come este pão viverá eternamente, e não morrerá. Como os pais de vocês morreram, embora eles tenham comido o pão vindo do céu. Ele pregou o sermão acima na sinagoga de Cafarnaum. Agora 60. Até mesmo seus seguidores disseram, isto é muito difícil de entender. Quem poderá explicar o que ele quer dizer? Jesus sabia que os seus seguidores estavam reclamando e disse-lhes, isso perturba vocês? Então, que pensarão vocês se me virem o Messias voltar para o céu? Somente o Espírito Santo dá a vida eterna. Aqueles que nasceram só uma vez de nascimento físico nunca receberão este presente. Porém, agora eu lhes disse como conseguir esta verdadeira vida espiritual. Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e por quem seria traído. Depois observou, isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos de seus seguidores voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou para os seus 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras que nos dão a vida eterna. E nós cremos nessas palavras e sabemos que o Senhor é santo, Filho de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, contudo um é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, por quem seria traído. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe grandemente você e eu também, que possamos ter a cada dia a revelação de Jesus em nossas vidas e da sua palavra.